dia. Uma segunda-feira, esse bom dia está muito fraquinho, né? Bom dia. Agora eu senti o Rogério, vou arrepiar assim. Bom, eu fui aluno aqui dessa escola há bastante tempo atrás, 18 anos. A maioria de vocês deve ter a metade disso de idade, né? E eu, desde que saí daqui, sempre tive uma vontade muito grande de voltar para essa escola. Ficou bem. Estraguei, enfim. Bom, eu sempre tive vontade de voltar para a escola. Hoje eu faço trabalho com os alunos, faço trabalho com os professores, viajo o Brasil inteiro. Se alguém tiver Facebook e quiser seguir o meu Facebook, tá lá, Júlio César Lupa, digita lá, manda um convite, eu aceito vocês acompanham todas as viagens que eu faço. Eu viajo em todos os estados do Brasil e alguns países também. Então, o que eu vim fazer com vocês hoje é trabalhar um pouquinho daquilo que eu faço lá em Curitiba e faço Brasil afora. E eu quero que vocês aproveitem o máximo esse pouco de tempo que a gente vai ter junto. Bom, professor, quem é você? O que você faz na sua vida e onde é que você aprendeu o que você vai ensinar para a gente hoje? Bom, eu sou professor de filosofia, como a professora já adiantou antes, sou também formado em História, e hoje eu me ocupo na empresa que eu trabalho de um tipo de ciência chamado neurociência. Então, neuro vem de neurônios. O lugar que mais tem neurônios em uma pessoa é justamente o cérebro, né? Portanto, a minha função é entender como é que o seu cérebro funciona e como é que você pode se tornar um aluno muito melhor do que você já é. Professor, mas espera aí, mas tudo que eu fiz até hoje já não é muito bom? Sim, tudo que você fez até hoje trouxe você aqui onde você está hoje. Então, eu acredito que o que você já fez é muito bom, mas o que eu vou propor para vocês é que você consiga melhorar ainda mais aquilo que você já tem, com alguns truques extremamente simples. Vamos a alguns exemplos para a gente começar bem o nosso trabalho. Quem de vocês aqui já estudou para uma prova e chegou no dia da prova e deu branco naquilo que você tinha estudado? Quem de vocês aqui, acompanha o raciocínio comigo, quem de vocês aqui estudou para a prova, tirou uma boa nota na prova, mas na semana seguinte não lembrava mais de nada? Se o professor fizesse a prova de novo, acabou a semana. Um último exemplo, só para a gente conseguir visualizar bem isso. Último exemplo. Existem momentos da vida da gente que você chega em casa, por exemplo, né? Aí você tem uma caneta que você gosta, um livro que você gosta, você tem qualquer coisa que você gosta em casa, e você chegou em casa e deixou num cantinho assim, não sabe aonde, saiu para fazer outra coisa, 5 minutos depois você coça a cabeça e fala: meu Deus, onde é que eu deixei aquilo que eu preciso achar agora? Muito bem. Todos esses, sem exceção, acompanhe o raciocínio com o professor agora. Todos esses são exemplos de coisas que o nosso cérebro faz, são truques da nossa mente, e isso não significa de jeito nenhum que ninguém está ficando velho, esclerosado, fraco de memória ou coisa assim. São apenas truques da mente. Eu quero convencer vocês, todos os alunos, professores, todo mundo, de que entender um pouquinho sobre como é que funciona o nosso cérebro pode mudar radicalmente a sua vida como aluno, como pessoa. Vocês já imaginaram? Só hoje, olha, não estou pedindo para vocês fazerem nada diferente não. Eu só quero que vocês só pensem. Se você hoje conseguir se lembrar de tudo que você já estudou um dia na vida, como é que seria a sua inteligência hoje? Se você só conseguisse lembrar isso. Então eu quero convencer vocês de que é possível, sim, com alguns truques muito simples, melhorar significativamente a nossa competência, a nossa concentração, a nossa capacidade de lembrar das coisas. Ok? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é um conceito importante na escola e que boa parte dos alunos
ainda não entendeu. São os conceitos de entender e aprender. Esses dias eu atendi uma mãe numa escola e a mãe disse assim: eu trouxe meu filho aqui para a escola para que ele seja um bom estudante e para que ele aprenda. E eu disse para a mãe: você acabou de cometer 2 erros. O seu filho não vem para a escola para ser estudante, e o segundo erro, ele não vem para a escola para aprender. Vai, professor, eu estou fazendo aqui então. Vim para a escola para quê? Vamos entender os conceitos e eu explico cada um deles. Entender é muito diferente de aprender. Por quê, professor? O professor veio para a escola, o aluno veio para a escola, e você tem uma aula de química, de física, de biologia, de qualquer área do conhecimento, qualquer área. A função do professor é fazer você entender a disciplina, entender. E aí você vai para casa e você vai aprender. Mas qual é a diferença, professor? Vamos imaginar, todo mundo aqui conhece areia, conhece? Quem não foi para a praia conhece areia de construção, conhece? Todo mundo já deve ter brincado com areia ou com terra-fogo. Imagine que a sua memória, essa memória que você tem agora, de aluno, de entender, seja um monte de areia. Vocês concordam comigo que é fácil escrever na areia? Pega um bastãozinho, escreve na areia. Tem muita gente que escreve até declarações de amor, né? Coloca lá na areia: eu te amo. Ótimo. Essa memória é a memória recente, a memória que a gente chama de memória do entender. Essa memória, só essa memória, você esquece quase tudo que você entendeu durante o dia numa única noite de sono. Todo mundo que já brincou com o computador, ou já em algum momento sentou no computador e escreveu um texto lá, foi? O computador também não tem 2 memórias? Se você estiver escrevendo um texto e não salvar, e tirar ele da tomada, o que acontece? Acaba com tudo que você estava fazendo, não é verdade? Aqui não é diferente. A nossa memória de entender funciona assim. Você entendeu durante o dia, se você não fez nenhum tipo de trabalho para revisitar aquilo de noite, você esquece. Aprender é um movimento que você faz sozinho. Não tem professor, não tem pai, não tem amigo. Portanto, quando os meus alunos dizem assim: eu vou para a escola para aprender, eu digo: não, você foi para a escola para entender a disciplina. Aí quando você vai para casa sozinho, aí você vai fazer um trabalho de aprender. Quanto tempo vocês costumam dedicar para estudar por uma prova? 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas? 1 hora e meia, 2 horas. Bom, acompanhe o raciocínio junto com o professor. O professor não vai pedir para você, eu não vou pedir para você, que você estude mais. Ou esse professor é dos bons. Não, é isso. O que eu quero que vocês entendam hoje é que você não tem que estudar mais. Você só tem que estudar da maneira correta. Né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: entender, vir para a escola e entender é uma coisa, aprender é outra muito diferente. Só para vocês terem ideia, para que uma pessoa aprenda alguma coisa, ela precisa repetir essa coisa no mínimo durante 21 dias. 21 dias. Se você fizer aquilo todo dia, durante 21 dias, você aprende. E aí a gente estuda para a prova sempre quando? No dia anterior da prova, não é assim? Aí você estudou um dia só, não repetiu. Aí o que acontece na semana seguinte? Você esquece tudo de novo. Acompanhe comigo esse cara aqui, ó. Esse sujeito. Esse cara inventou um negócio que todos vocês fazem todos os dias. E a gente nem sabe por que a gente faz. Mas a gente faz. Vamos entender o que esse cara pensou, o que ele criou e como é que ele aplica isso no seu dia a dia. Olhem a data de nascimento do Ebbinghaus. 1850 até 1909, ou seja, o cara é do século XIX. Os estudos de Ebbinghaus têm mais de 150 anos. Mais de 150 anos. E ele descobriu uma coisa interessante. Ele começou a olhar para os alunos dele. Os alunos vinham para as aulas, isso lá no século XIX. E ele explicava, e explicava, e explicava, e os alunos diziam: eu entendi, ótimo. Aí eles iam para casa, voltavam na semana seguinte e falavam: professor, você pode falar de novo aquele negócio lá que eu não lembro mais nada? Aí ele explicava de novo, explicava de novo, explicava de novo. Aí acontecia de novo, e ele começou a perceber o seguinte: deve ter alguma coisa errada aí. E a descoberta de Ebbinghaus, olhem para cá por gentileza.
é que de tudo aquilo que você entende durante o dia, tudo que você entende durante o dia, em uma só noite de sono, uma só, você chega a esquecer 80% de tudo que você entendeu. 80%. Professor, mas 80% é muito. Bom, o que eu estou indo fazer na escola então? Entenda uma coisa importante. Função do professor, fazer você entender. Sua função como aluno, aprender. Você é aluno na escola e você é estudante em casa. São coisas muito diferentes. O Brasil está cheio de alunos nas escolas. As escolas todas estão lotadas de alunos, mas quase nenhum estudante. Então, se você quer mudar a sua vida como aluno, como pessoa, como profissional, seja lá o que você quer fazer na sua vida, comece a ser estudante. E aí Ebbinghaus pensou o seguinte: como é que a gente faz para resolver esse problema? Como é que a gente faz para que o aluno se torne um estudante? E aí Ebbinghaus criou uma coisa que todo mundo conhece. Chama-se tarefa de casa. Ah, se eu pego esse Ebbinghaus, eu pego ele na esquina, né? Vamos entender um pouquinho o raciocínio que o pensador usou para criar a tarefa de casa. E eu quero convencer vocês, todos vocês, de que tarefa de casa, que é vista muitas vezes como uma coisa difícil de fazer, um gosto, não sei o quê, eu quero convencer vocês de que a tarefa de casa, ela é tão importante ou muito mais importante do que a aula. Absurdo. Como assim? Pensa comigo no seguinte: por que ele criou a tarefa de casa? Você foi para a aula de manhã, o professor explicou para você o conteúdo, você entendeu, foi para casa, dormiu, esqueceu. Aí ele diz, deu uma tarefa para esse aluno vai para casa, lê, faz o conteúdo, aprende mais fácil. Agora pensem comigo, junto comigo. Hoje é segunda-feira, certo? Vamos imaginar que o professor Júlio entrou na sala de vocês e deu uma aula de história, uma aula de filosofia, e te deu uma tarefa. Pensa comigo. Você recebeu a tarefa na segunda-feira. Você só vai ter aula de novo na outra segunda-feira. Qual é o dia da semana que o aluno costuma fazer a tarefa? Foi o que eu pensei. Só que aí, meus amigos, tem um problema. Em primeiro lugar, fazer tarefa no domingo está longe da aula. Fazer tarefa no domingo, você não está devendo conteúdo nenhum. Se você quiser mudar a sua vida na aprendizagem, fazendo uma mudança extremamente simples na sua vida, deixe de fazer tarefa no dia anterior. Comece a fazer tarefa no dia que a aula acontece. Por que isso, professor? Porque quando você faz tarefa no mesmo dia, não é como escrever na areia. Escrever na areia é muito fácil. Mas chegou e chutou a areia, acabou facinho. Quando você começa a fazer estudo sozinho, solitário em casa, é como se você estivesse martelando na pedra. Quando você começa a martelar na pedra, concordam comigo que é muito mais difícil de escrever na pedra do que escrever na areia? Mas é muito mais difícil você esquecer aquilo que você escreveu na pedra do que aquilo que você escreveu na areia. Então, senhor, você veio aqui para dizer para nós, para a gente mudar tudo que a gente está fazendo? Não. Eu estou dizendo para você, faça da maneira correta. Estude diariamente. Outro conselho que Ebbinghaus dá para a gente: revisão diária. Eu tenho um professor, muito antigo, velhinho já, mesmo bengala, e ele dizia assim para a gente: estudante que faz uma revisão diária do conhecimento é um estudante que não precisa estudar para a prova. Não precisa. Ah, pessoal, mas por que não precisa estudar para a prova? Porque você gasta muito tempo no dia anterior e esquece logo em seguida. Se você pegar todo o que você aprendeu e fazer uma revisão bem pequenininha, estou falando pequenininha mesmo, quando eu digo pequenininha, é nada mais do que 5, 10 minutinhos. Faz a diferença? Experimente fazer uma vez, depois vem falar comigo que eu vou mostrar para vocês, que faz uma diferença tremenda. Um outro conselho de Ebbinghaus. Olhem que eu estou mostrando para vocês aqui a palavra estudo. Estudo não é o que você tem que fazer na escola. A função do professor na escola é te fazer entender. A função de estudar é tua. Tem gente que olha para o professor e tira a nota baixa e diz assim: esse professor não é um professor muito bom. E olha aqui as minhas notas.
E o pior é que às vezes o pai da gente vem da escola e fala, professor, não é função do professor estudar, a função é sua. Não adianta dobrar do professor se você não faz a sua parte. Isso tem que ser feito para todo mundo, desde os pequenininhos até o pessoal que eu trabalho lá na universidade, na pós-graduação. Vale para todo mundo. Isso é importantíssimo. Professor, mas tem mais alguma coisa aí que você pode me falar sobre esse negócio de estudo para me convencer de que estudar é importante? Tem. Vou lhes dar mais um exemplo. Mais um exemplo. A pergunta que eu faço, eu não quero que vocês me respondam nada, só pensem na resposta, ok? Pensa comigo. O que é mais difícil de aprender? Matemática ou filosofia? Filosofia. Esses dias, eu estava na internet, e lá na internet tem aqueles grupos de alunos que colocam assim, eu odeio isso, odeio aquilo, odeio aquele outro, não sei o quê. Entrei no grupo dos eu odeio filosofia, tinha umas 300 pessoas. Eu entrei no grupo eu odeio geografia, tinha umas 400. Entrei no eu odeio matemática, 30 mil. Me parece que pela reação de vocês e lá pela comunidade que eu vi dos eu odeio matemática, me parece que matemática é mais difícil de aprender mesmo. Mas eu vou convencer vocês que é o contrário. Por quê, professor? Pensa comigo. Existem dois tipos de conhecimento. Dois tipos. Conhecimento estruturado, que é aquele que você precisa de um conhecimento anterior para poder subir a escada. E existe um conhecimento que é chamado não estruturado. Você pode estudar ele independente do momento. Acompanhe o raciocínio comigo para vocês verem o quanto de razão esse sujeito chamado Ebbinghaus tem na teoria dele. A matemática é como se fosse um condomínio de apartamentos. Ou seja, para você construir o segundo andar, você tem que ter construído primeiro o térreo, depois o primeiro andar, depois o segundo. Não dá para construir segundo andar se você não fizer o térreo. Agora, olha o que acontece com o aluno que não estuda em casa. Isso é importantíssimo. Ele veio para a aula, o professor fez o trabalho dele, fez o aluno entender a disciplina. Matemática é uma disciplina muito difícil de entender. Mas depois que você entende matemática, construir o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar, se torna muito fácil. Só que qual que é o problema? Você veio para a escola, entendeu e esqueceu. Aí você veio para a escola, entendeu e esqueceu. Aí você vai querer construir o segundo andar sem ter o primeiro. Funciona? É claro que não. Por isso, matemática é uma disciplina difícil de entender. Mas depois que o aluno entende a disciplina, fica extremamente fácil de aprender. Isso é extremamente importante. Segunda situação. Aula de sociologia, filosofia, história, literatura, arte, são conhecimentos que a gente chama de não estruturado. Professor, você pode explicar isso de uma maneira mais fácil? Vamos lá. Vamos imaginar que a filosofia também seja um condomínio. Só que não é de apartamentos, é de casas. Não é um condomínio de casas. Vocês concordam comigo que dá para construir a quinta casa antes de construir a primeira? Pode. Quem é professor de história? Quem é professor de história, hein? Professora de história. É possível ensinar a história do Brasil sem ensinar a história antiga? Dá ou não dá? Dá. Pode. Professor de filosofia, professor de sociologia, todas as áreas do conhecimento, os conhecimentos chamados não estruturados. Dá para ensinar a quinta casa antes de ensinar a primeira? Sim. Porque filosofia, história, sociologia, literatura e arte, assim por diante, são conhecimentos muito fáceis de entender, mas muito difíceis de aprender. Por quê, professor? Se você pegar um livro de filosofia e ler o livro uma vez só, dá conta de aprender? Tem que ler de novo. Aí eu aprendi mais ou menos. Aí você lê de novo. E aí lê de novo. E lê de novo. Até que chega uma hora que você fala, opa, agora sim, agora eu entendi. Portanto, a disciplina mais fácil de se aprender na escola é a matemática, desde que você faça o seu trabalho em casa. Ficar cobrando do professor, do pai, de qualquer outra pessoa, um trabalho que é seu, não funciona.
Povo do ensino médio aí, terceiro ano, alguém vai fazer Enem? Levanta a mão aí pra mim. Enem? No Enem, existe um dia da prova do Enem que vocês fazem aula, vocês fazem a prova só de matemática, né? Não tem um outro dia que você faz história, filosofia, sociologia, geografia no mesmo dia. Os alunos costumam dizer assim, professor, matemática está sozinha aqui, porque é muito mais importante do que filosofia. E eu digo para vocês, não é. Porque o raciocínio que você usa no dia da matemática é diferente do raciocínio que você usa no dia em que você está fazendo filosofia, sociologia e história. Por quê, professor? Porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo usando lados diferentes do cérebro. Ninguém aqui ainda dirige, mas eu quero que vocês pensem comigo. Já viram uma pessoa dirigindo? O sujeito está lá dirigindo, e aí ele resolveu trocar o canal do rádio, trocar música ou coisa assim. É possível trocar a onda do rádio dirigindo? Tá. Que você usa lados opostos. Então, tranquilo. Se você usar de mais um lado só, é como se desse um circuito na cabeça. Exemplo, dá para você trocar música, dirigir e ainda resolver um problema de matemática? Não dá, só se você for um gênio. Até agora eu não conheci nenhum gênio que consegue fazer isso. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Beleza isso, gente? Bom, vamos adiante. Quinta regra, pessoal, professor Júlio. Professor, como é que você faz para estudar? Você está dizendo como é que a gente tem que fazer, eu quero saber se você faz isso aí. Bom, a minha regra é uma regra que cabe nos dedos das mãos. Que regra é essa, professor? Quer se tornar um ótimo aluno? Quer se tornar um ótimo estudante? Pratique essa regra. Aula dada, aula estudada. Quando? Hoje. Aula dada, aula estudada, hoje. Já estou dando um conselho para vocês. Se vocês saírem daqui hoje, forem para casa e não fizer pelo menos uma pequena revisão do que o professor Júlio está dizendo aqui, amanhã você já esqueceu. Gente, isso é extremamente importante para a escola. Eu tenho certeza que o professor está fazendo o seu trabalho na escola. Eu não tenho certeza se você está fazendo o seu trabalho em casa. Então, esse puxão de orelha é para quem? Para todo mundo. Professor, mas eu estudo e não consigo entender. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou pegar a minha garrafinha d'água aqui. Tanto vocês do Fundamental 2 como o pessoal do médio, no Fundamental 2 você teve isso em ciências, no médio você vai ter isso em química e física. O professor ensinou para você uma série de cálculos, uma série de coisas interessantes, né? Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar de uma coisa chamada bicarbonato? Sim ou não? Já. De cálcio. Cloreto? Ótimo. Aí você diz assim, professor, já fiz até o cálculo de acidez, fiz cálculo de massa atômica disso e daquilo e tudo mais. Ótimo. Quem de vocês já foi no supermercado comprar uma água, um refrigerante ou qualquer outra bebida e olhou a quantidade de bicarbonato que tem lá? Olha, você está vindo fazer na escola então? É para você entrar na escola, aprender o que é bicarbonato e usar. Quer ver um outro exemplo? Olha que coisa interessante. Professores de ciência, professores de química e física, me ajudem agora. Essa água, atenção comigo, essa água tem um pH, acompanhe comigo o raciocínio. Essa água tem um pH de 9,58. Professor, o que é pH? Medida de acidez. Isso é bom ou é ruim? Não fazemos a mínima ideia. Sabe por quê? O professor ensinou. Eu tenho certeza que o professor ensinou isso para você. Mas se você não fizer o seu trabalho em casa, de relembrar e pensar onde é que eu uso esse negócio, não vai servir para nada. Só para vocês terem ideia, acompanhe o raciocínio do professor. Só para vocês terem ideia, o pH, o nível de acidez do sangue humano é de 7,5. Se essa água está com pH de 9, significa que essa água é muito boa, porque ela é alcalina. Significa que a bateria dela, se ela fosse comparada com uma bateria, é uma bateria que está bem carregada. Uma água com pH baixo não serve para nada. Você sabe qual é o pH de um refrigerante? Alguém sabe? 1,5. Significa que você tem que tomar 32 garrafinhas dessa aqui de água boa
só para equilibrar o pH de um refrigerante. Você sabia disso? Não? Vou fazer uma outra pergunta aqui. Acompanhe comigo. Quem de vocês foi algum dia no supermercado e comprou uma garrafa de água quadrada? Levanta a mão aí. Garrafa de água quadrada. Alguém já comprou ou não? Não. Professor, olha a filosofia aí. Por que as pessoas não compram garrafa de água quadrada? Porque não tem. Uma questão muito simples. Olha para cá. Olha para cá. Um sujeito do século XVIII, chamado Walgarten, do século XVIII, portanto mais de 200 anos, descobriu que as pessoas consomem mais líquidos em recipientes que lembram o corpo humano. Olha para a minha garrafa aqui. Ela tem cabeça, ela tem silhueta de braço, ela tem cintura e ela tem também silhueta de perna. Por que ninguém faz água quadrada? Porque ninguém compra. Agora pensa numa bebida que você costuma tomar todo dia. Água, leite, o que você quiser. Que seja industrializado. Ok? Eu não sei o que você pensou, mas eu consigo deduzir uma coisa extremamente simples. O rótulo da bebida que você acabou de pensar agora, ou tem vermelho, ou tem amarelo, ou tem azul. Só por que isso? Porque são cores que fazem a gente sentir mais sede. Mas a gente sabe disso há 200 anos. Você sabia disso? Se a filosofia não provocar isso em você, não fazer você olhar para o mundo e se perguntar por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro, o professor está fazendo a sua parte, mas você pode não estar fazendo a sua. Então, professor, eu quero me tornar um ótimo estudante, o que eu faço? Começo a deixar de ser apenas aluno e passo a ser também estudante. Ok? Bom, tem um outro conselho importante para você. Esse todo mundo vai gostar. Vai dizer, esse professor é dos bons. Leia comigo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, estude para a prova. Esse cara é... Vocês estão comemorando antes da hora. Professor, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente por que a gente não deve estudar para a prova? Eu vou explicar para vocês. Aluno que estuda para a prova, estuda de maneira incorreta. Por quê, professor? Quando você estuda para tirar nota, eu tenho um monte de alunos, desde os pequenininhos, do ensino fundamental 1 até os alunos de pós-graduação, que são tudo nota 10, e que precisam fazer cursinho para passar em vestibular, precisam fazer cursinho para passar em outros concursos da vida. Você diz assim, por quê, professor? Porque está estudando da forma errada. Professor, então o que eu devo fazer? Você tem que estudar para aprender, não para tirar nota. Aluno que vem para a escola para aprender e não para tirar nota, muda a sua vida. Vocês falaram antes assim, eu estudo, sei lá, umas 2 horas para a prova. Pensa comigo no seguinte, fazer um cálculo aqui bem simplesinho. 2 horas. Aí você falou, professor, que a gente tem que estudar pelo menos uns 20 dias para poder aprender, não é? Divida 2 horas, 120 minutos, por 20 dias. Para facilitar, eu vou cortar o 0 de um e o 0 do outro. Quanto que dá 12 dividido por 2? 6 minutos por dia. Isso é estudar muito? Claro que não. 6 minutos é muito tranquilo, muito sossegado. Ao invés de você estudar 120 minutos, 2 horas, no dia anterior da prova, estude 6 minutos por dia. Você nunca mais vai esquecer. É como andar de bicicleta. Depois que você aprende, você não esquece mais. A escola é a mesma coisa, não muda. É a mesma coisa. Portanto, não estude para a prova, estude para aprender. Professores, queridos, se vocês ouvirem alunos no final do ano falando o seguinte: eu não preciso mais vir para a escola porque eu já fechei minha média, vocês me avisem que eu venho lá de Curitiba para dar um puxão na orelha de vocês. Pior coisa que pode acontecer para um professor ouvir do seu aluno é: não preciso mais ir para a escola porque eu já tirei nota. A nota, gente, a nota é só um elemento para você ter uma ideia do que você aprendeu e do que você não aprendeu. Onde é que você precisa melhorar?
Mas aluno que estuda para tirar nota, não estuda para aprender. Portanto, pare de estudar para a prova, comece a estudar para aprender. Vou contar para vocês duas historinhas bem simplesinhas. Eu tive uma aluna, essa aluna foi minha aluna no colégio grande lá em Curitiba. Ela foi minha aluna desde o 9º ano, antiga 8ª série, até o final do ensino médio. Essa aluna sempre foi uma aluna nota 10, em tudo, fantástico. Terminou o ensino médio, fez vestibular uma vez, não passou. Fez 2 vezes, passou. Fez 3 vezes, não passou. Aí ela, o que ela foi fazer? Cursinho. Eu pergunto para você, por que uma aluna nota 10 não passou? Porque ela passou a vida dela inteira estudando para a prova, e não estudando para aprender. Quem estuda para aprender, não precisa estudar para a prova. Garanto isso para vocês. Experimente fazer agora, antes das provas finais aí de vocês, no restante do ano. Comece a estudar no dia da aula, faça uma revisãozinha simples até o final do seu trabalho. Você vê que você nunca mais vai precisar estudar para a prova. Nunca mais. Essa aluna foi minha aluna depois na PUC do Paraná, no curso de Direito. 5 anos ela estudou lá. Eu fui professor de filosofia do direito dela. Essa aluna terminou o direito no final do ano, no final do curso, tudo nota 10. Vocês sabem que para ser advogado você tem que fazer uma provinha lá, chamada prova da OAB, né? Adivinha o que ela teve que fazer para passar? Cursinho de novo. Essa aluna nunca vai deixar de ser uma aluna nota 10, porque ela não estuda para aprender, ela estuda para a prova. Segunda historinha que eu quero contar para vocês. Vocês já viram falar, pelo menos, eu acredito, quem não viu fisicamente já viu falar, de uma flor chamada tulipa. Linda, maravilhosa. Vocês sabiam que tulipa não dá em qualquer lugar? Tulipa só dá em lugar frio. Em São Paulo, eu fui visitar uma cidade no interior de São Paulo. Para quem já foi para São Paulo, sabe que São Paulo é um dos maiores produtores de flores do mundo. E lá os caras produzem tulipa, mas é quente lá. Como é que o cara produz tulipa? Ele põe dentro do freezer, coloca a luz artificial e produz tulipa. Só que tem um problema. A variação de temperatura do freezer começou a matar as tulipas. Então o dono da floricultura teve uma ideia. Vou contratar um funcionário, vou pôr o cara aqui todo dia vendo o termômetro, para que a temperatura nunca seja mais do que 5 graus. Aí o que ele fez? Ele disse para o sujeito assim, ó, se for mais do que 5 graus, você está demitido. Ele falou, tá bom. E sabe qual foi a estratégia dele? Ele foi no freezer, pegou um pedaço de gelo e colocou em cima do termômetro. Adivinha o que aconteceu? Todo dia, 5 graus. Todo dia, 5 graus. E o dono das tulipas dizia, mas tá, tem uma coisa nada aqui. Porque a temperatura que ele está marcando aqui é 5 graus, está tudo certo. Mas as tulipas estão morrendo. Você sabe qual foi o erro dele? Ele estava estudando para a prova. Ele estava olhando para os 5 graus do termômetro. Ele não estava olhando para as tulipas. Qual que é o interesse dele? Qual que é a função dele? Cuidar do termômetro ou cuidar da tulipa? Ele estava entendendo errado. Então eu digo para vocês e repito, meus queridos, estudar para a prova é um dos piores cânceres das escolas, de todas as escolas hoje. Estude para aprender, não para a prova. Você vai mudar a sua vida. Você vai chegar no nível que você nem imagina que pode chegar. Bom, um outro assunto importante que pega no mesmo norte, no mesmo sentido. E aqui agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou fazer com vocês 2 testezinhos e vocês vão ver como isso é importante. Um cara chamado Aristóteles, há 2.500 anos atrás, deu um conselho para as pessoas, para os alunos da sua época. Ele diz assim: use tudo que você tem como potencialidade para se tornar um ótimo aluno e um ótimo estudante. Agora eu pergunto para você, você sabe do que você é capaz? O que eu mais ouço todo mundo dizendo na segunda-feira de manhã, quando chega na escola, é assim: ai, segunda-feira, uma vez, segunda-feira. Se você começou a sua semana com a tua bateria descarregada, com o teu tanque pela metade, o teu carro vai chegar na metade da semana, você vai ter que arrastar ele. E aí a história diz assim, ó: use tudo que você tem de bom em você. Eu quero ajudar vocês a descobrir algumas dessas coisas. Olha para cá. Dizem que as pessoas têm 2 formas de processar o conhecimento. Eu digo processar é fazer esse conhecimento rodar dentro do seu cérebro. Ok? 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas
é o que a gente chama de pessoas racionais. O racional, vocês já vão identificar entre vocês mesmos, o racional é o típico sujeito extremamente pensativo, é uma pessoa que traduz o seu mundo em números, é uma pessoa que usa a lógica para resolver todos os seus problemas. E o emotivo, professor? O emotivo é o tipo do cara que traduz o seu mundo em sentimentos. Exemplo, quando você chega num lugar e vê uma pessoa chorando, o racional olha para aquela pessoa e passa por ela e segue a sua vida. Porque é o jeito dele pensar. Não está certo nem errado, é o jeito dele pensar. Você passa pelo emotivo, e o emotivo vê alguém chorando, ele já começa a chorar junto, acredita? Vou contar para vocês uma historinha da minha vida, uma coisa bem simples. A minha esposa, ela é racional. Eu, Júlio César, sou emotivo. Primeiro ano que eu casei em janeiro, ela faz aniversário em julho. Como é que vocês acham que um emotivo comemora o aniversário da outra pessoa? Com festa, com flores, com cartão, com tudo. E eu, com o emotivo que sou, mandei um cartão para ela com um buquê de flores e uma telemensagem. Minha esposa trabalhava num banco. Né? Então, para mim, tudo certo. Quando chegou lá, ela me ligou de volta e me disse 3 coisas. Muito obrigado. Quanto custou? Assim você me mata de vergonha. Ô senhor, mas que esposa é essa? Essa mulher gosta de você? Presta atenção. Eu processo o mundo de um jeito. A minha esposa processa o mundo de outro jeito. Como é que eu consigo melhorar a condição de um aluno virando estudante? Quando o aluno entende quem ele é e quando ele entende quem o seu professor é. Porque se você tiver um professor que é racional e um aluno que é emotivo, vai dar conflito. E aí depende de quem entender a disciplina. Você não tem a impressão, às vezes, de passar por uma pessoa e falar assim, putz, meu sangue não cruza com dela. Aí por outro você passa e fala, nossa, essa aqui eu quero levar embora para casa. Vamos ver. Tem ou não tem? Tem, não é? Por que o seu santo cruza com um e não cruza com o outro? Porque você pode ser de um jeito e ela pode ser de outro. Eu quero fazer com vocês um teste bem simplesinho. Bem simplesinho. Todo mundo aqui deve imaginar o que acha que é. Eu acho que eu sou racional, eu acho que eu sou emotivo. Vamos descobrir juntos. Por favor, quem não tem caneta, vai usar o dedo, o indicador. Ok? O teste é muito simples. Muito simples. Todo mundo consegue ver o risquinho aqui? Consegue ver o risquinho? Vocês vão fazer o seguinte. Acompanhe comigo, senão você não vai entender. Você vai colocar o dedo na sua frente assim, com a mão esticada. Tem que ser de pé o dedo, ó. Com os 2 olhos abertos. Olha pra cá. Com os 2 olhos abertos. Você vai colocar o seu dedo em cima do risco aqui. Consegue? Faz a... Ok? Atenção comigo. Atenção comigo. Você está com os 2 olhos abertos e está com o dedo em cima do risco. Você vai fechar o olho e depois vai fechar o outro. Um dos olhos vai ficar em cima do risco, o outro vai correr para o lado. Faz a... Fecha um e depois fecha o outro. Deu certo ou não? Deu? Vamos entender. Agora eu preciso de atenção total. Agora eu preciso de atenção total. Atenção. Vivo. Por que eu preciso de atenção total? Se você inverter a interpretação, você vai se interpretar de maneira errada. Todo mundo ouvindo o que eu estou dizendo agora? Quem ficou? Escutem bem, para não confundir as bolas depois. Com o seu olho esquerdo em cima do risco, o olho esquerdo em cima do risco, o lado predominante do seu cérebro é o direito, portanto você é muito mais racional do que emotivo. Quem ficou com o olho direito em cima do risco, o seu lado predominante é o esquerdo, portanto você é muito mais emotivo do que racional. Ninguém é só emotivo ou só racional. Essas são as duas coisas. Mas predominantemente um faz do que o outro. Segundo teste. Comigo, atenção. Você vai repetir o teste agora, só de uma maneira diferente. Ok? Como é que você vai fazer agora?
Faz um túnel com a mão assim, ó. Todos os dedos. Coloca o túnel em cima do pontinho, fecha um, depois fecha o outro. Tem que ser a mesma coisa, não pode dar diferente. Vai o dedo. Só vez, Deu certo? Funcionou ou não? Ok. Você sofrendo. Pressão frio. Isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Esse cara é muito calor, esse agitado. É muito normal. Ok? Agora o senhor precisa de atenção aqui. Vamos lá? Vou tirar meu teste de lá. Quem não conseguiu fazer, faz depois sozinho em casa. Professor, primeiro, importantíssimo. Primeira coisa. Professor, mas todo mundo é só emotivo, só racional? Não. Sempre as duas coisas. Só que quando o bicho pega, quando você está nervoso, quando você está numa situação complicada, sempre um desses lados vai ser predominante. Entender quem você é e entender como é que o outro funciona é importantíssimo para a sua comunicação. Segunda informação importante. Você pode aprender informação de 3 formas diferentes. Só você falou que aqui dentro roda de um jeito. É racional e emotivo. Mas como é que a informação vem até você? De 3 formas diferentes. Ou você é sinestésico, ou você é auditivo, ou você é visual. Professor, o que significa isso? Uma pessoa sinestésica é o famoso brasileiro que tem olho na mão. Ele precisa pegar em tudo para poder entender. Professor, deixa eu pegar aí. Se eu não pegar, não entendo. Né? Quem que aí, esses alunos que estão aqui, levanta a mão para mim, por favor. Que gosta de sentar na frente, nas primeiras fileiras. Levanta a mão para mim, por favor. Provavelmente vocês sejam sinestésicos. Por quê, professor? Porque o sinestésico é um cara que precisa estar próximo do professor, é uma pessoa que se sente melhor se ele puder tocar as coisas. Quem que aqui é da turma do fundão? Levanta a mão para mim. Quem que gosta de ficar lá no fundo? Quem? Professor, por que as pessoas gostam de sentar no fundo? É uma questão muito simples. Atenção comigo. Todo mundo comigo? Por que as pessoas gostam de sentar no fundo? Uma questão extremamente simples. Tem gente que não recebe o conhecimento pelo toque. Tem gente que recebe o conhecimento pela audição. Característica muito comum de quem é auditivo. Senta no fundão, cabeça baixada, não anota muita coisa. E normalmente, sentar no fundão, não anotar as coisas, não quer dizer que o sujeito não tenha aprendido. Ele aprende, ele entende. Mas ele processa de uma forma diferente. Ok? O auditivo funciona assim. O visual, o sujeito que é do tipo visual, como o próprio nome já sugere, ele processa o seu mundo pelos olhos. Então, típico sujeito visual, típico. Você entrou na sala de aula, em 5 segundos, ele já olhou você de cima e embaixo, sabe o que você está vestindo, sabe se a tua roupa está amassada ou não, sabe as coisas, tudo. Extremamente detalhista. Professor, mas o que eu faço com essa informação, professor? Eu vou ensinar vocês a usar essa informação. Como é que você usa essa informação? De uma maneira extremamente simples. E eu quero convencer vocês, mas convencer vocês mesmo, de que processar a informação conforme o mundo que cabe a você vai te ajudar muito mais a aprender o que o professor está dizendo do que se você não fizesse. Como assim, professor? Se o professor de história está falando para você sobre a Revolução Francesa, está explicando para você a Revolução Francesa, e você é sinestésico, você precisa imaginar junto com o professor como se você estivesse lá no campo de batalha. Se você não fizer isso, a informação entra por um lado, dizem que a natureza fez uma sacanagem com a gente, colocou um ouvido na mesma altura do outro. Entra por aqui, sai por lá, não é? Então, o sinestésico precisa imaginar ele no campo de batalha junto com o cara. O auditivo é uma pessoa que precisa processar a informação pelo ouvido. Portanto, quando o professor falar sobre Revolução Francesa, a pessoa que é do tipo auditiva precisa imaginar
que sons estavam naquele momento passando por lá. O visual é a mesma coisa. Para o visual aprender, ele precisa de detalhes. Então, pra vocês terem uma ideia, minha filha tem 6 anos. A Giovana tem 6 anos. Se você chegar para ela e falar assim, Giovana, eu vi um passarinho estranho, ela encosta em você e começa assim, era grande ou pequeno? Era preto ou branco? Ele cheirava alguma coisa? Ele voava rápido ou voava devagar? Por que a Giovana faz isso com a gente? Porque ela precisa imaginar aquilo que você está falando, ela precisa de detalhes. A minha filha é extremamente visual, extremamente visual. Vou fazer com vocês uma atividade agora, só que é o seguinte, para fazer essa atividade, eu preciso de concentração total, ok? Para vocês perceberem o quanto isso é importante. Eu pedi aos colegas, a 2 colegas nossos, que fizessem uma lista para mim. Eu fiz essa lista e pedi para que eles fizessem, vocês não dissessem assim, ó, se eu trouxe a lista pronto, aí fica fácil de entender as coisas. Não, eu quero que vocês acompanhem comigo. Eles fizeram uma lista aqui de 20 objetos. 20, ok? Desses 20 objetos, eu vou ler para vocês apenas 10. Só 10. Mas eu quero que você preste atenção, eu quero que você fique extremamente concentrado. Número 1, banheiro. Número 2, mesa. Número 3, carteira. Número 4, luz. Número 5, ficha. Número 6, palco. Número 7, porta. Número 8, quadro. Número 9, ar. Número 10, água. Qual é o número 6? Qual é o número 6? Qual é o número 8? Tá difícil? Vamos fazer diferente, tá? Vou fazer com vocês uma técnica de memorização extremamente simples de ser utilizada. Só para vocês terem uma ideia. Vocês vão achar que isso é coisa de gente, mas não é. É só treinamento. O meu filho, Gabriel, com 10 anos de idade, ele consegue memorizar uma lista com mais de 100 objetos na ordem correta, sem errar nenhum. Professor, isso é uma coisa absurda. Não é. Eu vou mostrar para vocês que não é. Acompanhe comigo o raciocínio aqui, rapidamente. Um pouco escuro de ver ali, eu vou ler para vocês, ok? Eu coloquei os números aqui de 1 a 10. Para cada um dos números, eu coloquei uma letra associada. O número 1 é T, o número 2 é N, o número 3 é M, o número 4 é R, e assim sucessivamente. Com cada uma dessas letras, eu criei uma palavra. Uma palavra bem simples. Com T, eu criei teia. Com N, eu criei Noé. Com M, eu criei mãe, e assim sucessivamente, ok? Vamos fazer um trabalho bem simples agora. Eu preciso de concentração. Beleza? O trabalho é o seguinte. Eu vou falar a palavra que está aqui e você vai fazer aí na sua cabeça uma associação, mas tem que ser uma coisa absurda, não pode ser uma coisa simples não. Isso é uma coisa absurda. Deste objeto que eu vou ler aqui para vocês, com a palavra que está lá. Por exemplo, o número 1 aqui da minha lista é banheiro. Qual que é a primeira letra, a primeira palavra aqui? Teia. Vocês já imaginaram? Ó, pensa comigo, faz um esforço aí. Uma teia de aranha gigante, só que ao invés de ter lá moscas, tem vários banheiros pendurados. Associa aí, ok? Número 2. A palavra número 2 é Noé. Verdade, não é, né? A palavra número 2 aqui é mesa. Então imagine a arca de Noé, ao invés de um barco, fosse uma grande mesa. Estão acompanhando comigo? Número 3. Número 3. A palavra número 3 aqui, você tem que olhar na minha lista, é a palavra mãe. Ok? A palavra 3 aqui é carteira. Vamos imaginar que a sua mãe fosse uma carteira. Você escrevendo em cima dela assim? Número 4. Palavra do número 4. Rio. A palavra que o colega colocou na lista aqui é a palavra luz. Ao invés de água, o que está correndo no rio? Onde? Número 5. Está escrito aqui ficha. Vamos pegar um tipo de ficha. Aquela ficha que o professor usa para colocar a presença de vocês, beleza? Número 5. A palavra número 5 é a palavra lei. Vamos imaginar um livro
um livro de leis. Só que de dentro do livro, quando você abre o livro, adivinha que sai pulando lá de dentro? Uma ficha. Número 6. A palavra número 6 aqui é a palavra-chave. Número 6 aqui é palco. Já imaginou se mexendo o teu chazinho feito de palco? Associação absurda. Número 7. A palavra número 7 é cão, cachorro. E a palavra que o colega colocou na lista dele aqui é porta. Imagine o seu cachorro, ao invés de estar amarrado numa corrente, está amarrado numa porta. E a porta sai correndo atrás dele, vez da corrente, a porta. Só? Número 8. A palavra aqui do número 8 é ovo. Essa vai ficar fácil demais. Imagine que você tem uma choca lá na sua casa, e a choca, quando ela está nascendo os pintinhos, sai de dentro do ovo um quadro. Conseguiu anotar? Quadro. Número 9. O número 9 é a letra B, que é a palavra boi. O número 9 é ar. Você já imaginaram um boi flutuando no ar? Associação absurda. Número 10 e última. O número 10 é tosse, que a letra que eu estou associando lá é a letra S, ok? E a palavra que o colega colocou aqui é água. Você já imaginou o cara tossir no rio assim? Bom, professor, vou deixar a minha lista lá. E eu quero que agora vocês me ajudem. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz lá atrás. Vou sortear alguns desses números para vocês verem que vocês vão conseguir entender esse conceito e nunca mais esquecer. Por exemplo, o número 8, que é ovo, é qual palavra? Ótimo. O número 3, que é mãe? Carteira. O número 2, que é mulher? Mesa. Olha que cor bonito. O número 10, que é tosse? Água. Número 9, boi? Ar. Quem faltou? Número 7, cão? Porta. Número 6, chá? Número 5, lei. O que sai de dentro do livro da lei? As fichas. Número 4, rio? Luz. Número 3 já foi mãe. Número 2 não é, já foi. Número 1, teia. Ficou mais fácil, não ficou? Se vocês constituírem, olha que coisa simples, extremamente simples. Eu coloquei aqui apenas como exemplo, tá? Você só precisa lembrar das 10 primeiras letras. T, N, M, R, E. E com elas você forma outros números. Por exemplo, o número 2. O número 2 é o T. Aliás, o número 12 é o T, que é o número 1, com o número 2, que é N. No número 12, eu criei uma palavra chamada tina. Sabe banheira? Banheirinha que você usa para lavar criança? Aquilo é uma tina. O número 13, a associação do 1 com o 3. O 1 é T, o 3 é M. O número 13, time. Se você fizer essa associação, eu garanto vocês, você nunca mais esquece. Só para vocês terem uma ideia, professor, quantos números você consegue trabalhar hoje? Eu, Júlio César. A minha média hoje, sem errar, de trás para frente, qualquer número, são 500 associações. 500. Só mais dá para fazer isso? Sim. E é extremamente fácil. E eu garanto a você que você vai mudar completamente a sua forma de ver o teu trabalho em sala de aula, como você vai estudar para a prova, o conceito que você precisa lembrar. Extremamente simples. Professor, como é que eu posso fazer para ter acesso a esse conhecimento aí? Simples. Vocês têm meu e-mail lá no começo. A professora Ana tem o meu e-mail na escola. Eu passo para ela o conteúdo. Quem tiver interesse em aprender, conhecer como é que funciona esse sistema, procura depois a professora Ana. Eu vou passar para ela amanhã o e-mail já, para que você possa usar isso no seu dia a dia em sala de aula. Ok? Tranquilo? Bom, vou fazer com vocês agora uma segunda atividade. Essa atividade tem a ver com a linguagem. Professor, o que é linguagem? Pensamento só é pensamento se você tem linguagem. Se você não tem linguagem, você não processa pensamento. Acompanhe o raciocínio comigo, nós já estamos indo quase para os finalmente. Beleza? Bom, olha para cá.
De todo o processo de linguagem que você usa, existem dois tipos de linguagem que são essenciais: linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é linguagem verbal, professor? É isso que eu estou fazendo agora. Estou traduzindo o que eu estou pensando em palavras. Só para vocês terem uma pequena ideia, nada muito complicado. Mas de todo o processo de comunicação humana, de 100% de comunicação humana, só 7% de tudo que você comunica é. Todo o restante é o que a gente chama de não verbal. Mas você vai dizer assim, pessoal, esse cara não é bom de matemática, 7 com 90 não dá 100%. É porque lá embaixo, os 3% que faltam são de elementos, são de coisas que a gente ainda não domina, que a gente não sabe. Por exemplo, lá na neurociência, tem gente que diz que é capaz de fazer telepatia. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu também não tenho condições de dizer o contrário. Ok? Eu quero dar a vocês uma pequena prova, uma coisa extremamente simples, do quanto a comunicação não verbal, gestual, fala, olhar, movimento, é poderosa na vida das pessoas. E a atividade que eu vou fazer com vocês agora é assim, ó. Eu vou sair daqui, vou ficar lá fora, e os alunos, mas eu preciso da colaboração de vocês, senão o troço não funciona, ok? Vocês não usaram isso não? Só eu uso isso? Se vocês, aqui na sala de vocês vão escolher um objeto, qualquer um, para que vocês tenham 100% de certeza de que eu não estou ouvindo o objeto. Eu vou pedir que a professora, você pode me acompanhar, professora? A professora vai junto comigo para garantir que eu não estou ouvindo o que vocês escolheram, ok? Eu vou voltar para a sala de aula. Vocês querem ou não fazer? Tá, então, eu vou voltar para a sala aqui. O professor Ricardo vai apontar os objetos para mim na sala e eu vou só dizer sim ou não. Pela interpretação que eu vou fazer dele, se ele está falando a verdade ou não, eu vou dizer para vocês se o objeto é ou não o que vocês escolheram. Ok? Para ficar mais ainda próximo da verdade, eu vou pedir a ajuda de uma aluna. Como é seu nome? Você vai junto com a gente lá, para a gente ter certeza que ninguém vai ouvir. Pode ser? Olha, sou Ricardo. Vocês vão escolher qualquer objeto da sala.
mais de 90% da comunicação humana não está na fala, está em interpretar os outros. Vocês ficariam espantados de saber quanta coisa eu vejo em vocês e vocês nem sabem que vocês estão comunicando. Então eu quero agora simplesmente fazer uma que a gente chama de calibração. Eu quero ver como é que o professor fala a verdade, ok? Só isso. Então, professor, você teve férias esse ano? Você mora em Curitiba, você trabalha em Ferrogério. Ótimo. As 3 perguntas que ele reagiu com verdade. Então, agora eu sei dizer qual é o padrão de mentira e de verdade dele. Professor, eu quero que você aponte os objetos e eu vou só dizer sim ou não. Parede. Não. Porta de ferro. Não. Banco. Não. Cadeira. Não. Não. Câmera. Sim. O que acontece entre nós aqui que... Professor, você está me dizendo aí que vocês combinaram? Não, vocês escolheram tanto, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Vou fazer de novo, uma última vez, ok? Professora, por gentileza, colega que me ajudou agora também. Escolhe, vai ter que ser rápido, senão a gente morre no tempo aí, tá? Professor, escolhe um aluno que vai indicar o objeto para vocês, tá? Pronto? Eu quero que a colega e a professora atestem para vocês que eu não estava ouvindo nada, nem nada. Professora, 2 pessoas que estão dizendo não ouvi nada. Isso não é adivinhação, isso não é falcatrua, isso não é pilantragem, isso não é nada disso. É só um tipo de linguagem que eu tenho com ele, que ele usa códigos que eu uso também e que me facilitam entender o que está acontecendo. Este objetivo, esse trabalho com comunicação não verbal é uma das minhas especialidades na filosofia. Hoje eu vou mostrar para vocês, eu tenho um livro que ensina exatamente como fazer, ou pelo menos aproximadamente como é que você pode interpretar como o outro está reagindo. Então vamos lá, professor, deixa eu olhar para você. Não. 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 Sim. Obrigado, Neto. Meus queridos, vocês devem estar aí se perguntando assim: meu Deus, o que esse cara faz para conseguir entender o que está acontecendo lá? Será que é adivinhação? Será que ele é algum tipo de grupo? Não. O que eu estou fazendo com vocês é a interpretação de uma linguagem extremamente simples e fácil de ser aprendida. O que eu fiz com o colega agora foi interpretar um código. Um código que ele sabe, um código que eu sei e que me possibilita entender o que está acontecendo. Eu quero dar a vocês um outro exemplo, bem simples, bem tranquilo, com uma única assinatura, eu sou capaz de dizer se você é feliz, triste, acanhado, alegre, se você tem dinheiro, aí isso fica fácil, porque ninguém tem dinheiro, é só dizer que não tem. Eu consigo dizer coisas sobre você que você nem imagina. Dentro da filosofia, existe uma ciência dentro da filosofia que faz a interpretação de símbolos, que a gente chama de semiótica. E a interpretação que eu vou fazer com vocês agora chama-se grafologia, estudo da letra. Eu não quero que vocês olhem para ninguém agora, só prestem atenção. Eu quero que vocês usem isso depois.
Ok? Pessoas que têm letras pequenas, quando eu digo letras pequenas, são letras de até 3 milímetros. Pessoas que têm letras pequenas são extremamente detalhistas. São pessoas que prestam muita atenção em coisas que eu, Júlio César, nunca nem ia olhar para aquilo. São pessoas absurdamente organizadas. São pessoas que introjetam fácil, significa que conversam com eles mesmos de maneira muito fácil. Mas são pessoas que não se expõem em público. Se eu olhasse para a minha lista agora de presença, eu dissesse assim: preciso de um voluntário, eu duvido que alguém que tem a letra pequena levantasse a mão. Duvido. Por quê? Que é uma característica dele. Gente, muito cuidado. Por quê, professor? Porque às vezes a gente tem a tendência de apontar o dedo para os outros e dizer assim: esse cara não é um bom aluno porque ele nunca fala nada, ele nunca presta atenção. É o jeito dele olhar para o mundo. Isso não quer dizer que ele seja mau aluno. Isso é importantíssimo. Agora vamos pegar uma pessoa que tem letra grande. Quando eu digo letra grande, é letra enorme. Vem ali. Não, pessoas que têm letra grande têm uma facilidade muito grande de se expressar em público. Pessoas que têm letra grande são pessoas que improvisam de maneira muito fácil. Ah, preciso de uma coisa aqui, o cara vai lá e faz. Beleza. Só que são pessoas extremamente desorganizadas em tempo, desorganizadas em casa, material, roupa e assim por diante. Professor, mas como é que você sabe dessas coisas, professor? É simples. Atenção comigo também, finalmente. Atenção comigo. Letras grandes e letras pequenas fazem parte de um processo. Isso sempre acontece. Professor, você pode dar uma olhada na minha? Posso. Vou falar só sobre aquilo que eu já falei até agora, ok? Existem coisas, como diz um amigo meu, que não são publicáveis, então eu vou mentir aqui, beleza? Bom, a letra da Daniele, imagino que todo mundo deva conhecer. Levanta a mão, Daniele. Quem é? Você é a Daniele. Eu nunca vi você na vida. Não sei quem você é, de onde você vem. Pelo seu sobrenome, eu mais ou menos imagino com a família. Lá do mundo, não é? Pois bem, a Daniele tem uma letra que a gente chama de letra garrafal, uma letra grande, gigante. A letra dela também, vocês já vão deduzir, obviamente, pessoa que tem letra grande, facilidade de expressão em público, facilidade de improviso, pessoas que começam 10 projetos ao mesmo tempo, não terminam nenhum, às vezes organizados aqui e lá, né? A letra da Daniele também é um tipo de letra, se vocês olharem para a letra dela depois, em que o A é do tamanho do N, do tamanho do E, todas as letras estão numa curva, né? Ou numa estabilidade que indica para mim estabilidade emocional. Eu nunca vi você, mas eu deduziria que a partir da sua letra você é uma pessoa, com os seus amigos, sempre muito alegre, muito disposta, sempre conversa com todo mundo. Para quem é sua amiga de verdade, pessoas que estão próximas, uma pessoa muito atenciosa, sempre muito perto. Professor, como é que isso tudo está escrito na letra? Está, simplesmente está. Como é que você consegue dizer isso? Porque você passa da sua mente, do seu coração, do seu estado de espírito, você passa para a mão tudo que você está sentindo naquele momento. Isto é impressionante e é fácil de aprender, é tranquilo de aprender. Vamos a um outro exemplo para fechar o trabalho de hoje, ok? Preciso que vocês olhem para mim agora. Olhem para mim. Todo mundo olhando para cá? Bom, vamos imaginar. Isso agora é linguagem corporal não verbal. Vamos imaginar que eu estivesse brigando com alguém, ok? O senhor está lá, o professor Ricardo está lá, estamos aqui se degladiando. De repente, ele me joga uma pedra. Como é que você acha que eu me defenderia de uma pedrada? Como é que você se defenderia? Vai! Olha para cá. Olha para cá. O professor Júlio se defendeu da pedrada. 2 movimentos. Movimento
pescoço e do coração, que são elementos importantes para a minha vida, e outro movimento de desvio. Pelo amor de Deus, não me saio por aí olhando um gesto só das pessoas dizendo que o cara está mentindo, não falando a verdade. Se você fizer isso, eu vou dar um puxão na orelha. Por que não, professor? Porque é sempre um conjunto de sinais que indicam alguma coisa, ok? Assim como para você entender um texto, você tem que ler todo o texto, para ler a comunicação corporal da pessoa é a mesma coisa. Bom, olha para cá. Por que eu digo olha para cá? Porque eu preciso que vocês estejam fisicamente olhando para mim, ok? Vamos imaginar, eu, Júlio César, vendedor de um produto bom. Digo assim, esse produto é bom. Vou vender o microfone, tá? Olha para mim, olha para mim. Esse microfone é feito lá em Curitiba. É um microfone muito bom. Um microfone que você pode usar todos os dias e ele nunca vai estragar. Olha para mim de volta, olha para mim de volta. Qual foi o gesto que eu fiz para me defender da pedrada? Mão na frente, mas desvio, né? Olha para minha mão direita enquanto eu falo agora. Presta atenção. Esse microfone, essa mão é a mesma mão que eu usei para me defender da pedrada. O que isso indica? O cara está se protegendo. Uma coisa aí. Bom, qual foi o segundo movimento que eu fiz quando o colega agrediu a minha vida? Desvio, não foi? Olha para minha perna direita agora. É um microfone muito bom. Se você comprar, nunca vai dar problema. Eu tenho as minhas dúvidas. Vou usar uma regra da matemática agora. Mais com mais na matemática. Gera que sinal? Mais. Menos com menos. Mais de novo. Menos com mais. Olha pra cá. Eu gosto muito de você. Palavra, sim. Positivo. Gesto, positivo. A intenção do cara, positivo. Mais com mais, mais. Eu só olha pro outro e diz assim: eu não gosto de você. Não, mas não, menos com menos. O cara está sendo sincero. Agora, gente, olhem com carinho para o gesto que eu vou fazer para vocês agora. Olha para o gesto que eu vou fazer para vocês agora. Esse é o melhor microfone que você pode comprar. Mais com menos. Imprecisão na resposta. Não é mentira. Imprecisão na resposta. Pessoas costumam acreditar que quando uma pessoa reage, ela está consciente das suas reações. Não está. Tem gente que diz assim: eu faço contratação de executivos de uma grande empresa de Curitiba. A minha função é sentar ao lado do psicólogo e ficar olhando para o entrevistado e dizer se o que o cara está falando é verdade ou não. Aí tem gente que vem fazer entrevista comigo e faz assim, ó. Não vou nem me mexer para o cara não me pegar. Não adianta, eu olho a dilatação da tua pupila, eu olho o batimento cardíaco do teu pescoço, eu olho o quanto de suor você tem naquele momento. Não tem como enganar alguém que conhece comunicação corporal. É impossível. Vocês podem imaginar o que seria a vida de vocês conseguindo ver isso nas outras pessoas ou em você mesmo? Este é o tema do meu livro que eu vim hoje aqui, junto com a palestra, divulgar para todo mundo. Eu tenho 3 livros na área, 2 já estão com edição esgotada, não tem mais, já acabou. Eu tenho que refazer isso, investir de novo e tudo mais. Esse livro foi lançado em 2010. Eu ainda tenho alguns livros. Ler é sempre a forma mais fácil que tem de você não só trazer o conhecimento, mas para você conseguir revisitar isso tantas vezes quanto seja possível e necessário. Vocês nem podem imaginar quantas informações tem na pessoa que está na sua frente e que você pode interpretar a seu favor e a favor da pessoa também, que muitas vezes a gente acaba ajudando essa pessoa entendendo comunicação corporal. Eu vou dar um último exemplo, e aí nós encerramos e eu vou pedir para vocês as perguntas que vocês têm para a gente poder dialogar. Professor Ricardo, por gentileza, eu preciso da sua ajuda aqui em cima. Professor Ricardo é minha cobaia. Tudo digital, alguma coisa Todo mundo consegue ver nós dois aqui? Pode. Vamos imaginar que eu seja ou um amigo ou um falso amigo do Ricardo agora. Beleza? Eu quero que vocês observem
quanta informação tem num único aperto de mão. Eu sou a pessoa que vai ser o amigo ou o falso amigo dele, beleza? Olha pra mim. Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Quanto tempo? Olha pra mim. O meu pé está dentro do espaço de segurança dele, que é mais ou menos 1 metro. A minha mão está vindo aberta, com a palma da mão voltada para cima. Que gesto que é esse que a gente costuma fazer? Para pedir as coisas, né? Olha a humildade que eu estou fazendo no meu aperto de mão. Sou Ricardo. Olha a minha inclinação. Essa inclinação é a mesma do movimento? Sim, você é um cara legal. Você. Vou fazer diferente agora. Vou fazer diferente. Sou Ricardo. Seja muito bem-vindo à nossa escola. Você é um cara muito legal. Olha para mim de novo. Espaço de segurança preservado. Cabeça alta como a cobra faz quando ela quer se mostrar maior do que ela é. Palma da mão, de cima para baixo, fazendo o que com o tamanho dele? Dizendo para ele o quê? Que o que eu estou dizendo para ele pode não ser real, pode não ser do fundo do coração. Vou fazer agora o típico aperto de mão do vendedor, aquele cara que quer convencer o outro, beleza? Sou Ricardo, como é que você está? Tudo bem? Você sabe o que significa isso? Obrigado, mestre. Obrigado. Sabe o que significa isso? Você está puxando o cara para dentro do espaço de segurança que é teu. Isso indica o quê? Que você não está convencido de que aquele sujeito realmente está sendo sincero. Agora, cuidado, gente. Uma coisa que todo mundo me pergunta, e que é um mito da comunicação corporal, que é mentira, cara dura, é sobre o aperto de mão forte ou fraco. Isso é mentira. Por quê, professor? Pense um cara que usa as mãos para fazer cirurgia, médico ou um dentista. Esse cara usa as mãos como instrumento de trabalho de delicadeza. Provavelmente, pessoas assim, quando te dão a mão, te dão aquele aperto de mão que a gente chama de rabo de peixe, sabe? Você pega a mão do cara e escorrega assim, né? Você fala, ih, caralho, cara, ó. Você pega a mão de pessoas que trabalham na roça, como nós. Uma pessoa que trabalha na roça tem muito mais força na mão do que um cara que faz cirurgia, concorda comigo? Como é que você acha que vai ser um aperto de mão de alguém que tem força na mão? Alicatão, o cara pega a mão do outro, né? Aí então quer dizer que o caráter dele é muito bom. Não necessariamente. Ok? Pessoal, esse livro, eu vou deixar na escola alguns exemplares. Ele é um livro hoje que ele custa R$20 aqui, custa R$30 na editora. Então, eu vou deixar na escola. Quem tiver interesse em levar algum agora, se quiser, pode me procurar. Quem quiser buscar depois da escola, também fica à vontade. Ok? Alguma pergunta? Ninguém tem curiosidade nenhuma? Vamos só, pode aplicar a prova amanhã, então todo mundo sabe tudo. Pois não. Pessoal, nosso tempo está ali no limite, tá? Eu vou fazer uma pergunta só para a gente poder avançar, tá bom? Pois não, por favor. Pergunte. Ninguém te pergunta? Às vezes a gente fica assim meio pertinho, né? Qual é a pergunta? Nenhuma? Então eu mesmo vou fazer uma pergunta para mim. Vamos lá. Uma coisa que não interessa para ninguém. Relação amorosa. Isso ninguém está nem olhando para isso, né? Olha aqui, ó. Uma pessoa que se mostre tranquila e a favor de uma conversa, ela se posiciona sempre sobre as duas pernas, ou uma das pernas está apontando para você. Isso significa que se ela tiver que caminhar, ela vai caminhar na sua direção. Agora olha para mim aqui, a minha situação agora. Uma das pernas para a porta de lá, a outra perna para a porta de cá. Senão elas vão sair. Meu amigo, ensaca a viola ou na conversa, porque você não vai conseguir nada ali. Então você conversa com a pessoa está assim, ó. E ela diz para você, uma conversa muito legal. Ela está se protegendo, se fechando, está negando o que você está dizendo, e ela está dizendo para você, eu sou uma árvore, estou plantada aqui, não estou a fim de ficar com você o tempo todo. É uma informação simples ou não é? É.
Eu gostaria de pedir a gentileza dos professores dessa escola, todos os professores da escola, ficarem de pé, por gentileza. Não é só. Eu quero que vocês, junto comigo, eu quero que vocês, junto comigo, saúdem os professores de vocês, porque é muito fácil. O Júlio César vem lá de Curitiba, ficar meia hora com vocês aqui, falar um monte de coisa bacana, mas é muito fácil para mim vir de lá para cá e receber palmas. Eu não quero palmas. Eu quero que as palmas de vocês sejam os verdadeiros heróis dessa escola, os professores de vocês.